Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso curso, a gente vai trabalhar na aula de hoje um pouquinho sobre introdução à recuperação judicial. E é importante a gente ter em mente, quando a gente fala de recuperação judicial, que o pano de fundo de toda a recuperação judicial é algum tipo de crise. Ou é uma crise econômica, que hoje em dia nós estamos passando bem por isso, ou uma crise empresarial, devido a alguma questão de gestão da própria empresa. A crise em si, ela é algo natural da empresa, ela está no meio empresarial muito comumente, porque o risco, ele é inerente à atividade empresarial. Então, em algumas situações de crise, sejam baixas de lucro ou alguma dificuldade no próprio mercado, é algo natural do dia a dia empresarial, até porque o risco compreende o lucro, não é? Mas nós temos, na verdade, 3 cenários que a gente pode diferenciar no que diz respeito a esse tipo de crise. A primeira delas é uma crise passageira, aquela que sozinha a empresa consegue superar suas dificuldades. É o cenário ideal, né? A gente toma algumas decisões para superar essa crise econômica e reestruturar a nossa empresa. A gente usa bastante as regras de livre mercado para isso. Por exemplo, a gente abre capital, faz empréstimos, faz alguma modernização de linha de produção, entre outras coisas. A segunda situação é uma crise estrutural, no que diz respeito exatamente à estrutura base da empresa. Isso é muito comum naquelas empresas que tinham um produto ou um serviço que antigamente era muito solicitado e pela modernização e o dia a dia e a própria mudança da sociedade, da condução cultural do ser humano, acaba não sendo mais tão importante e automaticamente ela entra em crise devido a isso. Essa crise, que é uma crise que não é necessariamente superável, e atrapalha na continuidade dos negócios e das atividades da empresa, ela sim tem como um resultado a falência da empresa, porque ela está muito ligada à estrutura básica. Se eu não tenho condição de superar isso, eu preciso declarar a falência desta empresa. E aí uma observação extremamente importante que eu vou repetir algumas vezes durante o nosso curso. Falência não é algo ruim, a gente precisa tirar essa ideia da cabeça. Eu vou trabalhar um pouco mais especificamente isso mais para frente, mas falência vocês precisam ter em mente que é uma solução adequada para esse cenário de dificuldade. O mercado, ele não pode ficar saturado de empresas que já não têm mais condição estrutural de manter o seu negócio. A gente acaba não fazendo ser cumprida a sua função social. E o ideal da falência é exatamente tirar do mercado essas empresas que estão com dificuldade e que não vão conseguir se reestruturar. Porque somente dessa forma a gente consegue abrir espaço para novas empresas que vão proporcionar mais empregos, vão recolher os seus tributos e agir de uma forma que cumpra com as suas funções sociais. O terceiro cenário, a gente fala mais de uma crise meramente circunstancial, aquela crise que é, de certa forma, passageira, mas a dificuldade e profundidade dela é muito grande para que a empresa consiga sozinha resolver suas próprias dificuldades, sua própria crise em si, né? O ponto importante é que nessa crise meramente circunstancial, ela tem em mente uma empresa que ainda é viável. Ela só não consegue sozinha superar essa situação de dificuldade, mas a sua atividade econômica ainda é viável. A principal dificuldade que existe na análise dessa situação é a identificação dos equívocos. Por quê? Normalmente, aqui no Brasil, a gente tem é muito fácil a gente encontrar esse tipo de empresa onde nós temos um único proprietário ou o dono da empresa, que foi aquela pessoa que idealizou aquele tipo de atividade e colocou em prática aquilo lá e tá faz 20 anos naquele ramo de negócios trabalhando daquela forma. E a identificação de alguns erros e equívocos de gestão
pelo próprio proprietário é algo muito delicado, muito sensível. Quando a gente fala de grandes empresas ou até de empresas fora do Brasil, onde a gestão é compartilhada e muitas vezes a gente tem capital aberto, outros tipos de situação que geram uma análise global, essa primeira identificação dos equívocos é mais fácil. Mas quando a gente fala de um proprietário que tomou as decisões isoladamente, acreditando que aquilo fosse o certo e que agora vai ter que se reanalisar, identificar e assumir os próprios erros, avaliar que os próprios métodos de gestão do trabalho não foram necessariamente corretos ou adequados para aquela situação, a gente trabalha com um pouquinho mais de dificuldade dessa identificação. Mas se essa crise ela for meramente circunstancial, ou seja, basta essa identificação e a mudança dessa estrutura, o resultado final é a recuperação judicial da empresa. Então, a diferença principal entre falência e a recuperação judicial, neste sentido abordado hoje sobre os conceitos de crise, está exatamente na dificuldade, primeiro, de você conseguir identificar qual é o tipo de dificuldade, de crise que a empresa está passando. Se a empresa tem ou não tem viabilidade para manter as suas atividades. Se a crise ela for estrutural, gera falência, porque a empresa não é mais viável. Se a crise for circunstancial, a gente está falando de recuperação judicial. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, e a gente vai abordar alguns temas bem específicos sobre recuperação judicial. Obrigada, pessoal!